Bem-vindos, pessoal, ao Vamos Falar de Geopolítica. E temos um episódio especial para vocês hoje, pois vamos analisar o conflito no Irã, que continua evoluindo. E, cara, está simplesmente uma loucura. Alex, obrigado por apresentar hoje. E, claro, o senhor Scott Ritter. Scott, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por me receber. Scott, você está bem relaxado hoje. Onde você está, senhor? Eu estou em Kiev. Tudo bem. Então, vamos passar para você, Ciro. Temos um fim de semana e tanto aqui. Ainda não sei se temos acordo de paz em uma RAM com os Estados Unidos, mas vou passar para você, senhor Jansen. Acho que precisamos discutir para onde esse conflito está indo. Sabe, já ouvimos da Casa Branca pelo menos 40 vezes que os Estados Unidos venceram essa guerra. Ouvimos isso já no dia 3 de março, que os Estados Unidos venceram, que a guerra acabou. Mas é claro, sabe, o Estreito de Hormuz continua fechado, ou pelo menos está sob controle iraniano. Há uma quantidade enorme de taxas sendo cobradas. Há um bloqueio dos Estados Unidos também. Então estamos diante da maior interrupção energética da história do nosso mundo. E então, novamente, apesar das afirmações de Donald Trump e dos republicanos de que sim, somos vitoriosos, que tudo está indo maravilhosamente bem, ainda não vi nada realmente conquistado do ponto de vista militar dos Estados Unidos. Scott, você concorda com essa afirmação? Já estamos indo para a 11ª semana de guerra. Em que ponto estamos quanto aos objetivos militares dos Estados Unidos? O que está acontecendo agora nesta fase da guerra? Bem, acho que a primeira coisa que precisamos entender é que não alcançamos nenhum dos objetivos deste conflito. O Estreito de Hormuz, não derrubamos o regime em Teherã, não colocamos o programa nuclear iraniano sob controle e não eliminamos. Perdemos o Estreito de Hormuz. Nós fortalecemos a esperança do povo da nação. Nosso programa financeiro está os Estados Unidos. It's an international community, so a garganta de bem, existem certos fatores necessários para manter o sistema funcionando. Linhas, sabe, não é só a produção de petróleo, são os próprios poços e a manutenção dos poços. Para manter um poço, é preciso garantir produção e pressão contínuas. Se você interromper a produção de forma precipitada, pode criar problemas na manutenção do poço. Então, para manter os poços, quando você bombeia, precisa armazenar em algum lugar e depois levar para uma refinaria que faz o refino. Refinarias devem operar continuamente, sem interrupções. Oleodutos também precisam transportar energia o tempo todo. Estamos em um ponto agora em que, até junho, começaremos a ver grandes interrupções na cadeia de suprimentos de energia. Se não resolvermos isso até setembro, a cadeia global de suprimento de energia pode colapsar, levando ao fechamento de refinarias que não podem ser reabertas facilmente. Os oleodutos vão ser esvaziados e os poços não vão estar produzindo e provavelmente nem vão ser mantidos de forma consistente, o que impacta a capacidade de produção futura. Estamos diante de uma catástrofe global de segurança energética que afetará a todos. Sei que você está na China, Alex. A China não está imune. Vai pagar um alto preço econômico se isso não se resolver. Por isso acredito que está tão envolvida diplomaticamente. Os russos também, embora eles não estejam, você sabe, envolvidos no sentido de manter e produzir, a Rússia precisa de estabilidade. Todo país produtor de petróleo precisa de estabilidade nos mercados globais. Um mercado global instável é o que menos se deseja. Até mesmo os Estados Unidos, nós afirmamos ser autossuficientes em energia, mas a verdade é que isso tem um custo. Estamos ligados ao mercado global, então quando o preço do petróleo sobe lá fora, isso nos afeta aqui.
e basta olhar, eu não sei qual é o preço da gasolina em Las Vegas agora, mas sei que em Nova York subiu mais de $1 na última semana. Sim, os preços em Vegas estão consistentemente em torno de, sabe, 5,30, 5,40 por galão. Quero dizer, eu diria que desde o início da guerra subiu pelo menos $1,50, sabe, de modo geral. O diesel, em um certo momento, chegou a 6,75, agora caiu um pouco, está mais perto de 6. Então vimos um pequeno alívio aí. Mas quero dizer, isso está impactando muita gente, quero dizer. E eu acho que, sabe, uma das coisas interessantes sobre as quais eu estava pesquisando era justamente a economia. Cada dólar de produção econômica para o PIB. Até mesmo os Estados Unidos são cerca de 40% mais dependentes de petróleo para cada dólar de crescimento econômico do que tanto a China quanto até mesmo a Rússia. E o simples fato é que tudo aqui se move em caminhões, certo? Tudo aqui depende da indústria de transporte rodoviário. Os alimentos chegam aos supermercados movidos a diesel, assim como os suprimentos transportados pelo país. Nós não temos essa infraestrutura como a China tem, que está um pouco mais bem preparada, eu acho. Mas, como você disse, eles também não estão imunes a isso. Quero dizer, isso obviamente vai afetar a economia global, que é algo sobre o qual a Alex e eu temos falado há semanas. Como você sabe, é interessante, não é? Porque ouvimos Donald Trump dizendo, uau, o mercado de ações está na máxima histórica. Sabe, tudo está indo bem aqui. Vi um ótimo tweet dizendo, não importa se o mercado de ações está em alta histórica, o sanduíche com água custa $23, a inflação está nas alturas, os custos estão nas alturas. E quero dizer, sim, também temos que levar isso com um certo ceticismo. Quero dizer, é ridículo ver essas enormes empresas de IA que são responsáveis pela maioria do SP. Então, com o SP está em alta, mas isso se deve a alguns dias que estão simplesmente insanos, o que sabemos que é uma bolha também, porque a receita, na verdade, não acompanha. Muito disso são só expectativas. Então, tem muita dor vindo por aí. Acho que isso é algo que, você sabe, Alex vem comentando há muito tempo. Alex, algo chamou sua atenção nos mercados esta semana que queira compartilhar com o público? Bem, sim, o que eu tenho visto é muita manipulação de mercado, muito trading externo antes dos mercados realmente abrirem e depois que fecham. Close. Isso está começando a se tornar uma conversa comum entre as pessoas que já sabem que certos indivíduos estão vazando informações antes de fazerem ou fecharem acordos, o que manipula o preço do petróleo. Mas, novamente, como Scott disse, ainda não vimos o sofrimento. Nós sabemos que isso está chegando. Não administro empresa de transporte marítimo, mas sei que navios petroleiros VLCC vão quase na velocidade de uma bicicleta. Então imagine pedalar uma bicicleta desde o Estreito de Hormuz até, digamos, a Louisiana, levando um container. Quanto tempo isso levaria? Quero dizer, estou mais interessado em saber como o mundo vai lidar com um choque desse tipo. Quero dizer, Scott, já vimos um exemplo como esse em algum momento da história? Não na história recente. Nós, sabe, o petróleo, a economia do petróleo, claro, lá no início dos anos 70 tivemos o embargo do petróleo que causou, sabe, uma crise energética aqui nos Estados Unidos e no Ocidente. Mas ligado ao petróleo, muitas pessoas não percebem. Olhe ao redor da mesa, olhe ao redor da sua casa. Entenda que quase tudo na sua casa é produzido usando derivados de petróleo, tudo. E a comida que você come, acredite ou não, sabe a ureia que é usada para criar o fertilizante que possibilita o crescimento em massa dos alimentos, vem de derivados do petróleo. E não é só o petróleo que não está sendo exportado do Oriente Médio. É ureia, é amônia, um subproduto de fertilizantes, é hélio, que é um produto essencial nas tecnologias modernas. Vai haver uma escassez de hélio. Então, a tecnologia que achamos que temos, que vai compensar por outras coisas, vai parar, o mundo inteiro vai parar. Essa é a realidade. Sabe, não tivemos um fluxo significativo de energia, sabe, entrando no sistema global, vindo do Oriente Médio desde fevereiro. Navios como porta-contêineres e petroleiros que você mencionou, atualizações da semana passada.
E vai haver um choque, sabe? Um tremendo colapso que vai acontecer em junho, julho. Pode durar até agosto se não resolvermos. Sabe, precisamos abrir o Estreito de Hormuz agora. Mas mesmo que consigamos abrir o Estreito de Hormuz, entenda que a produção de petróleo na região do Golfo Pérsico foi interrompida. Vai levar um tempo. O gás do Catar não fluirá automaticamente. Eles precisam reparar os gasodutos e precisam restabelecer os sistemas para, você sabe, liquefazer o gás, carregá-lo nos navios e transportá-lo. Isso vai levar semanas, se não meses. Então, mesmo que a gente resolva o problema político, os problemas logísticos ainda vão continuar. Este vai ser um verão muito, muito difícil. Dá uma olhada na Europa e no tráfego aéreo comercial. A Lufthansa cancelou 20 mil voos. Eles podem ter que parar totalmente as operações, pois não conseguem pagar nem há combustível. Há uma escassez de combustível de aviação que não vai ser resolvida porque o Estreito de Hormuz está fechado devido à guerra. E isso pode ter um impacto nos Estados Unidos. Talvez não tenhamos a mesma escassez de combustível que eles, mas vai custar muito mais caro para viajarmos neste verão. E sabe, mesmo antes, nós ainda não calculamos o que vai acontecer. Mas no início desse conflito, estimava-se que essa guerra estava custando aos americanos $410 a mais por mês, sabe? E eu acho que esse número provavelmente já subiu para perto de 600, sabe? Os americanos estão vivendo de salário em salário, não tem muito dinheiro sobrando por aí. Então, quando você começa a mexer, sabe, na renda das pessoas desse jeito, você também vai criar uma crise. O que acontecerá neste verão se as pessoas não conseguirem pagar contas ou hipotecas? Agora vemos, sabe, crises relacionadas a isso aumentando. Então, não temos ideia do que está acontecendo. E o presidente está mentindo para o povo americano. O Congresso está mentindo para o povo americano. Haverá um preço político a pagar em dezembro. Bill Clinton nos alertou em 1992 com aquele adesivo amarelo na porta da sala de guerra. É a economia, estúpido. Isso é literalmente a única coisa com que o povo americano realmente se importa. Todo o resto é periférico. Armas, sim. Aborto, sim. E guerra, sim. A única coisa que realmente importa, o que motiva os americanos na urna, é a economia. E quando este presidente afundar a economia e não conseguir tirá-la desse mergulho, haverá um preço alto a pagar nas urnas em novembro. E você sabe, essa é outra realidade que está se aproximando, sabe? Quando Trump e seus assessores começam a falar sobre o que precisa ser feito. Eles não têm mais tempo. Eles não têm mais tempo porque, novamente, como Alex falou, o tempo que as coisas levam para ir de navio e chegar aonde eles querem. Mesmo resolvendo todos os problemas hoje, ainda haverá um colapso sem reversão até o fim de julho. E isso já é quase tarde demais para novembro. Este presidente não tem mais tempo, nenhum mesmo, e ainda assim não parece que ele seja psicologicamente capaz de fazer a coisa certa. Este é um homem que continua, você sabe, tendo conversas consigo mesmo, debatendo consigo mesmo. Ele vive em um mundo de fantasia criado por ele mesmo, sabe? Dizendo que coisas vão acontecer que simplesmente não vão acontecer, completamente fora da realidade. E ele está cercado por bajuladores que só alimentam esse tipo de pensamento distorcido, sabe? Pete Hegseth promove a ideia de que a América possui um exército capaz de tudo. Nós somos uma vergonha. Agora podemos dizer que isso vai além do Irã e chega à China. A China atualmente respondeu a questões fundamentais. A América é uma droga. Sabe, a China não precisa se preocupar com a defesa aérea dos Estados Unidos, que já se mostrou ineficaz. A China não precisa se preocupar com as armas de ataque de longo alcance dos Estados Unidos, porque eles aprenderam a lição com o Irã de que essas armas não são tão invencíveis quanto pensam. E existe uma quantidade limitada delas e já foram gastas. Na verdade, ironicamente, a China controla a capacidade dos Estados Unidos de se rearmar, porque grande parte da tecnologia que precisamos adquirir para produzir essas armas que já usamos em grande quantidade vem da China. Na verdade, os chineses detêm a chave para a capacidade dos Estados Unidos de se rearmar, algo que a maioria dos americanos não percebeu.
Na Europa hoje, se você acha que os russos agora têm medo dos Estados Unidos, eles não têm. Quero dizer, todo mundo está preocupado com armas nucleares. Isso é uma questão diferente. Mas, sabe, os Estados Unidos, como o baluarte que apoia a Europa, não estão mais lá. Isso foi exposto. Não é uma coluna sólida de aço, mas sim uma estrutura enferrujada e em colapso. E a própria Europa não é nada. E assim, essa guerra do Irã expôs as falácias militares que estavam ligadas à noção de supremacia militar ocidental. Isso acabou para sempre. Rússia e China hoje podem ficar tranquilas, sabendo que sua capacidade militar é mais do que suficiente para derrotar os Estados Unidos em uma guerra convencional direta. Scott, você sabe, você mencionou a economia e o quanto ela é importante para os americanos. Vou mostrar um vídeo aqui para os nossos espectadores e eu só quero explicar o que é esse vídeo aqui. E se todos puderem ver aqui, eu vou apenas deixar rodando aqui e vamos assistir algumas vezes. Mas sim, estamos prontos para começar o vídeo e vamos pausar se pudermos. Só para mostrar às pessoas o que é isso. Então, eu meio que desenhei um gráfico mostrando para a pessoa comum o que acontece quando o mercado atinge um pico, o que curiosamente aconteceu na última sexta-feira e na última quinta-feira. Depois do boom das empresas.com, vimos 14 anos do pico do boom das empresas.com até atingir um novo pico. E o que as pessoas não levaram em consideração ali foi a erosão. Será que o governo Trump cavou um buraco tão fundo que isso destruiu toda a credibilidade do Partido Republicano, não só para as eleições de meio de mandato, mas também para a eleição seguinte? Pode ter destruído a credibilidade de todos os partidos políticos, porque os democratas, você sabe, eles não fizeram nada para conquistar a confiança e o respeito do povo americano. Tudo o que aconteceu é que os republicanos estão literalmente se autodestruindo diante dos olhos de todos. E, portanto, a única alternativa viável é o Partido Democrata. Mas Hakeem Jeffries não inspira confiança. Ele é um dos indivíduos mais corruptos que existem. Você pode mostrar o mercado de ações em alta, mas a realidade é que o que ficou claro é que o mercado de ações beneficia os mais ricos às custas do investidor comum. Posso garantir que a carteira do investidor comum, os ganhos de que você está falando, porque o investidor comum é tratado como um otário, ou alguém que serve para ajudar a financiar, para ajudar a gerar o dinheiro que é roubado pelos gestores de fundos e depois pelas pessoas que se beneficiam disso. Sistema de forma mais eficaz por meio de percepções que não correspondem aos resultados que você vê ali. Realmente não correspondia a esses resultados. Sim, deixa eu mostrar uma coisa, Scott. Quero que você dê uma olhada nesse próximo slide que vou apresentar aqui. E você mencionou isso, então acho que é um ótimo momento para introduzir isso. Esses são os principais bancos que estão lucrando com o americano médio. Esse é o mercado de derivativos. Estima-se que esteja entre 600 a 700 trilhões de dólares, quase 10 vezes maior que o mercado financeiro global. Mas dê uma olhada nos bancos ali, nos 10 principais indivíduos aqui. Temos o JP Morgan, temos o BNP Paribas, temos o CD Citibank, temos o HSBC. Quero dizer, é aqui que o grande dinheiro é feito. E isso é fora do mercado. Isso é quando o pessoal comum já foi para casa. Eles desligaram o telefone com o corretor, talvez às 5 da tarde. E isso é, como você disse, o jogo parece ser manipulado. Eu negociei derivativos por 20 anos e essa é a minha maneira de vencer os bancos. Mas quero dizer, Scott, onde está o limite com essa administração? Isto limita. Agora, é isso que é hoje. Com toda razão. Quero dizer, eu faço críticas. Eu tenho sido, e acredito que estou 100% certo, que nós temos que, quando falamos do governo Trump, não podemos mais usar o padrão analítico, sabe? O quadro que usaríamos, seja em geopolítica, finanças ou qualquer outra coisa, porque não estamos lidando com um governo que funciona da maneira que os governos deveriam funcionar. Estamos lidando não com um chefe do executivo, mas com um culto à personalidade que se quebrou.
livre de restrições e limitações constitucionais, opera sem freios e contrapesos, de forma quase ditatorial, ao capricho de um homem que pode ser diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista maligna acometido por doença mental. Agora, foi aqui que eu me meti em problemas, porque essa pessoa, que considero um grande amigo, disse: você precisa parar de dizer isso, Scott, porque você não é psiquiatra nem psicólogo e não está em posição de diagnosticar alguém assim. E isso só faz parecer que você está com raiva e sendo rancoroso. Concordo, não deveria ter dito isso do nada. Mas sabe, o que eu vou dizer é o seguinte: eu trabalhei em estreita colaboração com psicólogos e psiquiatras que têm se concentrado em Donald Trump. Na verdade, em 2019, eu participei de um painel na C-SPAN com Bandy Lee, que é uma psicóloga que estava na Harvard Medical School, e ela falou sobre a doença do transtorno de personalidade narcisista e como isso se aplica a Donald Trump e de forma maligna. E ela foi apoiada por vários outros psiquiatras e psicólogos certificados. Agora vou dizer que em 2019 eu fui contra isso, que eu não estava aceitando aquilo, que eu acreditava que eles estavam errados em fazer um diagnóstico à distância. Mas quando eu estou em Washington, D.C., esse narcisista, esse filho da mãe, está pendurando faixas com o rosto dele por toda a cidade, como se ele fosse alguém importante hoje em dia. Enquanto falamos, ele tem líderes religiosos nos Estados Unidos, em Mar-a-Lago, líderes religiosos dedicando uma estátua dourada. Uma estátua dourada. A Bíblia não diz o que isso significa. Deus pode, ou eu, sabe, estranho. Ciro, vamos assumir por um instante. O sinal do Scott caiu, mas acho que entendemos o ponto dele. O que Scott está dizendo? Bem, acho que vou só complementar. Ou seja, sabe, estamos falando do Trump, que é de longe o maior narcisista do mundo. Como você disse, temos estátuas de ouro sendo dedicadas a ele e agora um novo passaporte com a imagem do Donald Trump, entende? Ele tuitou que acha que deveria ter um quinto rosto no Monte Rushmore, o dele. Já aconteceram muitas coisas, e um exemplo clássico de narcisista é como ele reage a qualquer contestação. Você é desagradável. Que pergunta horrível. Você é desagradável. E ele meio que vive nesse mundo de fantasia. Não sei se vocês viram a história sobre o telefone dourado do Donald Trump que apareceu, não sei se ouviram essa história, estava em alta no Twitter. Basicamente, eles lançaram um telefone dourado do Donald Trump. O que você tinha que fazer era entrar online e colocar $100. O telefone seria fabricado nos Estados Unidos, ele seria, você sabe, dourado, seria incrível, ia custar $500. Então, eles tiveram 59 mil pessoas depositando $100 por esse telefone. Isso foi lá em dezembro, a data de lançamento seria em maio ou junho. Claro, nenhuma atualização, nem nada do tipo. A única atualização é que essa semana o site do Donald Trump atualizou as condições para esse telefone. Talvez nem lancem um telefone, pois isso consta nos termos e condições. Então, embora você tenha feito aquele depósito de $100, agora não temos garantia nenhuma de que realmente vamos produzir um telefone. Então, você está falando de extorsão de dinheiro, certo? Alex, você já relatou que as ações do Donald Trump, seja qual for essa mídia dele, é a Truth Social. Qualquer um desses seguidores ferrenhos do MAGA teria comprado na alta, certo? Quando abriu o capital, agora já caiu 95%. Então eu acho, sabe, Scott, eu concordo com sua avaliação de que, sabe, o Partido Republicano realmente perdeu o rumo. Eu acho que os democratas, quero dizer, essa é uma oportunidade de ouro para eles darem um passo à frente. Eles também parecem, sabe, bastante incompetentes também. Então é aí que estamos nos Estados Unidos. Dizem que temos o melhor governo do mundo. A democracia dos Estados Unidos é impressionante com essa estrutura de dois poderes. Eu não conheço pessoalmente nenhum cidadão dos Estados Unidos nos meus círculos que tenha qualquer confiança no governo dos Estados Unidos, qualquer confiança no governo dos Estados Unidos. E é por isso que nossa democracia está se deteriorando, desmoronando, e quero voltar ao conflito com o Irã. Scott, tenho uma pergunta para você. Estamos vendo uma notícia surgindo de que o Irã poderia potencialmente tomar o controle desses cabos submarinos de internet gigantescos.
Isso poderia permitir controlar e até cobrar uma taxa deles. Vejo que estamos cada vez mais presos nessa armadilha de escalada. Alguma novidade sobre isso do seu ponto de vista ou alguma opinião? Bem, antes de tudo, nós já sabíamos que os cabos são um calcanhar de Aquiles para grande parte do mundo, especialmente para o Oriente Médio. Sabe, nós temos esses países árabes do Golfo que construíram impérios financeiros, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, e tudo isso, tudo o que eles fazem depende de dados. E esses dados, como você sabe, vêm desses cabos submarinos. Sempre foram vulneráveis à interdição e havia receio de que o Irã cortasse esses cabos. Hoje mesmo o Irã anunciou isso. Vou rir de novo, pois Donald Trump diz que não há marinha iraniana, mas os iranianos afirmam que hoje estão colocando em operação pela primeira vez uma classe de submarino. É um submarino pequeno que opera nas águas rasas do Golfo Pérsico. A Marinha Americana não pode interceptá-los porque nossos submarinos não entram nessas águas rasas e seriam vítimas disso, e nossos navios não podem se aproximar. ASW, Operações de Guerra Antissubmarino, é água rasa e eles seriam afundados. E esses submarinos são perfeitos para esse tipo de missão, para interceptar os cabos. Então eu acho, sabe, que é a maior ironia que o Irã agora possa estar em posição de replicar a cobrança que faz para petroleiros e navios que passam pelo Estreito de Hormuz e começar a cobrar uma taxa de acesso à internet. Acho que seria ótimo se o Irã repetisse isso, pois o mundo errou nos cálculos. Não vejo as nações árabes do Golfo como vítimas, mas sim como perpetradoras. Todos eles foram partes ativas nesse conflito e não têm direitos. São nações derrotadas, perderam a guerra, apostaram e escolheram o lado errado. E eu simplesmente acho maravilhoso que o Irã esteja em posição de fazê-los pagar. Sim, absolutamente. Quero dizer, acho que é isso. Esse tem sido o tema dos últimos, 2 meses que temos visto. E você sabe, quero dizer, novamente, ouvimos Donald Trump admitir isso também, certo? Que ele não achava que os estados do Golfo, seriam atacados. Ele não acreditava que o Irã tivesse capacidade para isso ou pudesse fechar o estreito, mas reconhecia que estavam agindo com inteligência. Certo, Netanyahu vendeu para eles uma guerra e disse, olha, provavelmente podemos derrotá-los em cerca de 7 dias, talvez 10. Isso vai ser rápido, eficiente, meio como foi na Venezuela. Trump caiu na armadilha. E claro, vimos que não foi nada disso. Scott, e sobre isso, ouvi falar de negociações para um possível acordo de paz, seja lá o que signifique. Irã, a mídia estatal iraniana respondeu nos últimos 40 minutos, dizendo que enviaram algumas informações para a mídia paquistanesa. Quero dizer, como seria um possível acordo de paz? Digo, nós vamos ver alguma concessão real do Irã ou o Irã é quem está com as cartas na mão agora? O Irã está com todas as cartas na mão, mas acho que o que precisamos entender é que o Irã, está lutando por sua soberania, mas o Irã, a longo prazo, não pode ser uma nação isolada. Eles não podem entrar em guerra contra o mundo inteiro. Esse conflito não foi só sobre Israel pressionar os Estados Unidos a entrarem em guerra contra o Irã, foi um caso em que os Estados Unidos fizeram uma avaliação independente e se posicionaram. Isso avança nossos objetivos e metas estratégicas contra a China. Veja, a China é de fato um alvo dos Estados Unidos nesta guerra, assim como fizemos com a Venezuela, planejávamos controlar o mercado de petróleo do Irã e negar o acesso da China. E então, o Irã precisa ter cuidado porque os chineses têm um interesse direto nesse conflito. E eu acho que a China está colocando muita pressão sobre o Irã para que encontre uma saída. E então, eu acho que é por isso que você está vendo os iranianos responderem. Como eu costumo dizer, vão catar coquinho. Porque eles têm todas as cartas, mas esse é o jogo que fazem com o governo Trump. Eles não querem jogar um jogo de cartas com a China, eles querem garantir que os interesses chineses sejam respeitados. Mas a China também reconhece que existe a questão da soberania iraniana, que não pode ser violada. Então, um acordo, não fará com que o Irã abra mão permanentemente do seu direito de enriquecer. Pode haver um limite imposto, um prazo, podem haver algumas, restrições impostas,
mas pensar que o Irã vai desistir totalmente do enriquecimento e abandonar seu programa nuclear é absurdo. O Irã não fará isso. Acho que pode haver avanço na questão nuclear, com o Irã talvez disposto a ceder. Vladimir Putin, outro dia, mencionou que, sabe, o Irã estava disposto a transferir o urânio enriquecido a 60%, para o controle russo, para ser descartado. Assim, isso pode ser discutido novamente. Podem existir outras restrições, talvez retomando o acordo que o governo de Omã ajudou a intermediar antes da guerra. Vejo certa flexibilidade, mas eles não vão desistir do programa nuclear, isso não vai acontecer. Mísseis balísticos não estão em debate, o Irã nem considera isso. Na verdade, hoje o Irã declarou que se os Estados Unidos atacarem outro petroleiro iraniano, então o Irã vai lançar mísseis contra bases e navios americanos. Então, é o Irã quem está estabelecendo as condições. Agora, você sabe, foi Washington DC que tentou, sabe, encurralar os iranianos. Os iranianos responderam: não, nós temos as cartas e vamos acabar com tudo se vocês vierem. Então, eu não vejo flexibilidade ali no Estreito de Hormuz, não vejo o Irã abrindo mão do controle, o Irã concordando em talvez ter uma parceria com o Omã sobre, você sabe, o Estreito, algum tipo de parceria. Mas não vejo o Irã cedendo sua carta na manga. Vejo o Irã permitindo compromissos no lado nuclear. Dar ao governo Trump poder para dizer que tem um acordo melhor que o JCPOA, o que seria vitória política para Donald Trump. Eu vejo o Irã disposto a fazer alguns compromissos para reabrir o Estreito de Hormuz, o que novamente dará a Donald Trump a capacidade de declarar uma vitória política. Mas você sabe, os Estados Unidos precisam suspender o bloqueio. Isso não pode ser permitido. O Irã não fará concessões sem isso. E outra coisa é que os Estados Unidos precisam suspender e precisam, você sabe, devolver os ativos apreendidos. E, você sabe, os Estados Unidos continuam falando em gradualismo. Essa palavra significa nunca nos Estados Unidos. Por isso, essas ações precisam ser feitas de antemão, e é aqui que, novamente, eu acho que a próxima visita entre Donald Trump e Xi Jinping na China vai ser absolutamente importante, na minha opinião. Mas o tom dessa reunião vai ser completamente diferente do que se esperava quando ele planejou pela primeira vez se encontrar com Xi Jinping. Eu acho que no mês passado, sabe, ele queria trazer tanto a Venezuela quanto o Irã com ele e jogar na mesa dizendo: nós estamos no controle aqui, nós estamos no comando. Vocês precisam nos ouvir e ceder às nossas exigências. Isso não está acontecendo. E eu acho que é por aí que os chineses vão dizer: por favor, senhor Trump, sente-se. Vamos conversar sobre o que podemos fazer para salvar sua pele nesse tipo de conversa. Sim, e sabe, esse é um bom ponto, porque nós realmente vimos o governo dos Estados Unidos vir a público e pedir a ajuda da China para abrir o Estreito de Hormuz. E uma coisa interessante que eles disseram foi que o Irã, na verdade, não tem aliados. Eles estão sozinhos, isolados no cenário mundial. Mesmo assim, os Estados Unidos buscam a China para dialogar com o Irã. O Paquistão também participou das negociações, provando que essa afirmação é falsa. Obviamente, eles têm aliados e têm grupos interessados. Quero dizer, eu gostei do ponto que você levantou sobre Donald Trump se encontrar com Xi Jinping. Acredito que essa será uma reunião muito grande e importante para o futuro. Mas eu acho, Scott, que no fim das contas, quero dizer, parece que estamos numa situação em que os dois lados precisam ganhar. Sabe, o Irã provou para si mesmo e para o mundo que isso é algo que Robert Pape, por exemplo, o professor Robert Pape da Universidade de Chicago, vem falando sobre o Irã emergir como uma quarta potência global, certo? Você tem os Estados Unidos, a China, a Rússia. Esses são todos países que podem influenciar diferentes regiões do mundo, seja politicamente, militarmente ou economicamente. E você sabe, embora o Irã não tenha a capacidade militar ou econômica dos Estados Unidos, eles têm poder de barganha e já provaram isso para o mundo, certo? Certamente com o Estreito de Hormuz influenciando a economia global, é como se tivessem descoberto um novo poder e pudessem cobrar $1 milhão pelo Estreito de Hormuz. Ou agora, pelos cabos submarinos, vão cobrar uma taxa. E assim, agora temos esses pontos de alavancagem que antes não tínhamos, certo? Que não estavam na mesa antes.
Mas eu acho, sinceramente, quero dizer, seja qual for o acordo que Donald Trump vai conseguir, esse acordo é pior do que o que Barack Obama negociou acho que foi em 2016. Quero dizer, nada vai ser tão bom quanto aquele acordo. Estou certo em dizer isso? Sabe, aquele acordo também tinha alguns problemas do ponto de vista da imagem. Entendo isso, sabe? O Irã nunca demonstrou desejo por armas nucleares, nem teve um programa dedicado à produção de armas nucleares. Nunca. Houve avaliações de Israel e da CIA que falam que no início esses programas existiram, mas isso nunca foi comprovado. E hoje está praticamente demonstrado que o Irã não tem um programa de armas nucleares, nem está buscando desenvolver um. Na verdade, é justamente o contrário. Eles não querem um. Mas, sabe, quando você olha para o JCPOA em 2015, ele foi baseado na necessidade de criar um tempo de ruptura de 1 ano, sabe? Então, se o acordo foi feito para isso. Então, se o Irã decidisse que queria uma arma nuclear e decidisse violar as restrições impostas a eles, levaria 1 ano. Então, para eles adquirirem material enriquecido suficiente para produzir uma única, você sabe, arma nuclear. Essa é uma maneira falha de abordar o programa nuclear do Irã. E isso foi provado porque, você sabe, o Irã nunca iria permitir uma restrição permanente da sua capacidade de enriquecimento. Por isso, o JCPOA incluía cláusulas de expiração que permitiam flexibilizar restrições com o tempo. Quando a última restrição fosse flexibilizada, a ideia de um tempo de ruptura de 1 ano seria ridícula, pois o Irã poderia produzir e instalar as centrífugas mais avançadas. Não havia nenhuma restrição sobre a quantidade de urânio enriquecido que o Irã poderia acumular. E, portanto, a ideia de um tempo de ruptura de 1 ano perdeu o sentido. Quando as cláusulas de expiração deixassem de valer, o tempo de ruptura seria medido em semanas. Então, se você está usando um tempo de ruptura de 1 ano como referência para julgar a eficácia do JCPOA, isso era uma piada. E Obama disse isso em abril, antes do acordo ser assinado. Alguém perguntou, o que acontece com as cláusulas de expiração? E ele disse, bem, esperamos que o acordo realmente forneça tempo suficiente para o Irã reconsiderar seu programa nuclear em sua totalidade. E assim isso não será um problema quando essas questões surgirem, ou seja, que o Irã voluntariamente daria um passo para trás. Mas se o Irã não fizer isso, ele disse que os Estados Unidos reavaliariam a questão, mostrando que nunca estiveram realmente comprometidos com o JCPOA, nem mesmo com Barack Obama. Isso invalida. Então, tudo o que Donald Trump fez foi adiantar essa exigência. Ele disse que era um mau acordo e acabou com ele. Não pode haver acordo nuclear com os Estados Unidos que permita ao Irã acumular grandes quantidades de urânio enriquecido. Não pode haver acordo nuclear com os Estados Unidos que permita ao Irã enriquecimento ilimitado. Então, para que haja um acordo, ele terá que ser um acordo melhor do que o JCPOA. Isso é apenas uma constatação dos fatos. Enquanto tivermos esse parâmetro artificial de bloquear um caminho para uma arma nuclear, o JCPOA foi um acordo fundamentalmente falho. Será necessário um novo acordo. Acredito que o Irã tem direito de enriquecer urânio, como garante o artigo 4 do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas temos que lidar com, você sabe, as realidades. Enquanto Israel existir e Israel exercer influência sobre os Estados Unidos, é politicamente impossível para qualquer presidente americano permitir um programa nuclear iraniano que forneça o caminho teórico para uma arma nuclear. Então deve haver um acordo que feche permanentemente esse caminho, que imponha restrições ao programa nuclear do Irã, que impeça o Irã de, você sabe, enriquecer urânio a um nível mais alto e não permita que eles acumulem estoques de urânio e urânio enriquecido. Esse acordo foi fechado em fevereiro para quem pergunta, Scott, quem é você para dizer aos iranianos o que fazer? Ouço isso sempre. Seu ignorante, você é só anti-iraniano. Vai catar coquinho, otário, você não sabe do que fala. Os iranianos já concordaram com esse acordo. Qual você acha que era o acordo que o ministro das Relações Exteriores de Omã levou para Washington, D.C. em 26 de fevereiro? Então, sai fora. Você sabe, o acordo já foi feito. Ele existe.
É a realidade. Vocês vivem na ficção. As mesmas pessoas dizem que o Irã precisa de arma nuclear. Não, não precisam nem querem. Por que as pessoas querem dar ao Irã algo que eles não querem? Eles não entendem que um Irã sem armas nucleares derrotou duas potências nucleares? Que o programa de mísseis balísticos do Irã e a capacidade de controlar o Estreito de Hormuz dão ao Irã a vantagem estratégica de que precisa contra duas potências nucleares. Se o Irã tivesse uma arma nuclear, isso legitimaria tudo o que os Estados Unidos e Israel disseram sobre o Irã e mobilizaria o apoio global para derrubar o Irã. Então, o Irã não precisa de uma arma nuclear. Eles não querem uma arma nuclear e ninguém deveria incentivá-los a conseguir uma arma nuclear. O Irã chegou à posição em que está hoje por não ter armas nucleares e por não buscar armas nucleares, e eles estão vencendo em todos os aspectos. Acredito que, na questão nuclear, há um acordo necessário, pois precisamos lidar com realidades políticas, não com um mundo ilusório onde tudo é equilibrado. Não vivemos nesse mundo. Vivemos em um mundo onde Israel, ilegalmente armado com armas nucleares, eu entendo. Acho que o mundo devia discutir mais sobre as armas nucleares de Israel e como eliminá-las, mas estamos falando do Irã atualmente. O Irã não conseguirá impor o desarmamento unilateral de Israel. Esse pensamento é falho, você vive em um mundo de fantasia. O que podemos fazer é ditar os termos que permitem que as sanções impostas ao Irã, ligadas ao programa nuclear, sejam suspensas, dando ao Irã a chance de ter uma economia funcional pela primeira vez em 50 anos. Quer discutir o Irã como potência global? Veja, isso não acontecerá com truques. O Irã não se tornará uma potência global apenas por fechar o Estreito de Hormuz ou cortar cabos. São apenas truques. É como dizer, vou ganhar o Super Bowl porque dominei a jogada do hook and ladder. Bem, você pode usar o hook and ladder uma vez, marcar um touchdown e só. A jogada de truque acabou. O Irã tem essas jogadas de truque de curto prazo. No longo prazo, o Irã se torna uma potência global ao integrar sua economia ao BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica da Eurásia, aproximando tanto a Rússia quanto a China, que ninguém vai ousar tentar atrapalhar isso. Quero dizer, você sabe, isso é o que precisa acontecer. As sanções precisam ser suspensas para que o Irã possa estreitar tanto os laços com a Rússia quanto com a China, que ninguém jamais vai conseguir chegar e dizer vamos entrar em guerra contra o Irã de novo, porque isso significa automaticamente entrar em guerra contra a Rússia e a China. Isso não ocorreu antes porque os iranianos são reticentes quanto a esse tipo de relação. Lembre-se, os russos negociaram um acordo de estrutura estratégica com os iranianos lá em janeiro, fevereiro deste ano. Mas o parlamento iraniano deixou isso de lado, não ratificou no ano passado. O parlamento iraniano não ratificou. Em junho, quando Israel atacou e os Estados Unidos atacaram, todo mundo ficou se perguntando, cadê a Rússia? Eles são um aliado ruim. Eu disse, não, os iranianos não ratificaram o acordo, não há base legal para a Rússia apoiar o Irã agora os iranianos corrigiram isso. E desde então, a Rússia tem fornecido assistência. Eu não sei que tipo de acordo existe com a China, eu sei que os chineses estão fornecendo assistência. Mas o que eu sei é que quando essa guerra acabar e as sanções forem suspensas e as restrições forem removidas, você vai ver o Irã abraçar tanto a Rússia quanto a China e trazê-los para perto. Rússia e China farão o mesmo, pois o Irã é vital para o crescimento econômico de ambas. Os russos precisam disso para a conectividade norte-sul, de São Petersburgo a Chabahar. Os chineses querem manter essa nova rota da seda funcionando. Então isso muda o jogo, quando o Irã abraçar a Rússia e a China, fazendo essa mudança de forma decisiva. Mais uma vez, uma das maiores falhas estratégicas do Ocidente foi não reconhecer que por muito tempo, até recentemente, havia muitos iranianos que não queriam fazer essa mudança para o Oriente. Que muitos iranianos queriam continuar tendo boas e sólidas relações com o Ocidente, que eles acreditavam no potencial econômico de reabrir relações com o Ocidente. Isso acabou. Essa é outra coisa sobre a qual ninguém fala. Isso acabou. O Irã nunca mais vai se ligar ao Ocidente agora. Esse dia terminou. Esse barco já partiu. O Irã está se voltando para o leste, já se voltou para o leste. E agora, quando as sanções forem suspensas, você vai ver uma aproximação econômica que vai tornar o Irã a quarta nação mais poderosa do mundo. Scott.
Estamos recebendo muitas perguntas das pessoas na seção de comentários sobre o último desfile militar em Moscou e alguns comentários feitos por Vladimir Putin dizendo que, potencialmente, essa guerra na Rússia e Ucrânia ou operação militar especial pode estar chegando ao fim em breve. Como você sabe, você é um cara muito informado sobre esse assunto. Muita gente disse que isso teria acabado em 6 meses, mas você disse que seria uma operação longa e arrastada. Qual é a sua avaliação da situação mais recente? Ficou claro muito rapidamente, mas eu acredito que isso aconteceu porque a Rússia iria usar toda a sua capacidade militar contra a Ucrânia, que eles estavam realmente travando uma guerra. Eles realizavam uma operação militar especial para levar a Ucrânia à mesa de negociações. Todos deixaram passar, inclusive eu, o diretor da CIA e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Ninguém percebeu porque não entendíamos o que era uma operação militar especial. Agora que aprendemos, e você sabe, percebemos que isso se trata da Rússia travando uma guerra de desgaste a longo prazo, não só contra a Ucrânia, mas contra o Ocidente coletivo. Estamos diante de um conflito longo e prolongado. Mas, sabe, quando os Estados Unidos decidiram criar o novo Lend-Lease em maio de 2022, eu disse que era um momento decisivo. Eu me meti em muitos problemas por causa disso. As pessoas disseram, você muda de opinião o tempo todo. Não, eu não mudo de opinião o tempo todo. Sou um bom analista, capaz de absorver dados e incorporá-los às minhas avaliações. É isso que bons analistas fazem. Foi um divisor de águas e mudou o jogo. Eu venho dizendo que a Rússia vai, sabe, travar essa longa guerra de atrito porque todas as vantagens recaem sobre eles. O tempo não é um problema, isso já não é mais o caso. E é por isso que vimos uma mudança tão dramática acontecendo aqui. Sabe, os aliados europeus da Ucrânia criaram uma nova realidade. E é que a Ucrânia tem uma dívida estratégica sobre isso desde 2020. Eu disse, sabe, é muito perigoso para a OTAN se tornar a base logística desse conflito por procuração, porque, sabe, é como no Vietnã. Falamos sobre o uso do Camboja e do Laos, usado como refúgio seguro apoiando o Sul. O que os Estados Unidos fizeram no fim? Os Estados Unidos bombardearam a trilha Ho Chi Minh no Camboja. O que temos aqui agora não é apenas uma base logística e sustentação da batalha em terra que está sob controle dos russos. Eles agora transformaram você em uma plataforma de lançamento para foguetes estratégicos de longo alcance e mísseis de cruzeiro dentro da Rússia e para causar danos reais. O pequeno que é econômico. O que aconteceu é que a Rússia literalmente perdeu 20% da sua economia, capacidade de exportação. Isso não é sustentável. Por isso a Rússia está sendo redefinida. Conflito. Eles chamaram de operação militar especial, mas você sabe o que aconteceu foi importante. Se você atacar o alvo correto, vamos mudar de assunto por um segundo para Ciro. Você pode explicar ao público. Em breve traremos Scott Signal de volta. Mas recebemos muitas perguntas dos telespectadores sobre o conflito na Rússia. Trouxemos Scott para este programa porque ele analisa isso há 4 anos, desde que temos transmissões ao vivo. Caso vocês não saibam quem é Scott Ritter Cyrus, você pode explicar para o nosso público. Temos muitas pessoas novas acompanhando o nosso programa nas últimas semanas e vendo Scott pela primeira vez. Talvez você possa descrever Scott para o nosso público e assim podemos continuar com a análise. Bem, certifique-se de dizer que sou extraordinariamente bonito e articulado. Scott, antes de eu chamar Cyrus, você está pegando dicas de moda com Larry C. Johnson sobre camisas? Eu trouxe essa camisa especificamente para o Larry Johnson. Eu estava em um painel com ele e esqueci de usá-la.
Então eu coloquei essa camisa só para provocar ele. Isso é basicamente eu dizendo para o Larry Johnson: aham, eu também tenho uma dessas. Cyrus Jansen, você está no mudo. Eu acho. Sem problema. Eu acho que o que tem sido realmente ótimo é poder ter acesso, você sabe, a caras como Larry Johnson, que é um analista da CIA. Quero dizer, claro, Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU. Quero dizer, caras como vocês são muito difíceis de encontrar porque, você sabe, existe uma enorme desconexão entre a realidade do que está acontecendo no local e certamente o que a nossa mídia nos conta. Acho que é por isso que canais de geopolítica cresceram no YouTube nos últimos anos, certo? Por exemplo, basta ver alguém como Tucker Carlson. Tucker Carlson é uma das redes geopolíticas que mais cresce no mundo. Quando ele publica uma entrevista ou um segmento, isso recebe. Quero dizer, isso supera, sabe, qualquer outra coisa que existe por aí. Da mídia tradicional, seja CNN, CNBC, Fox News, todas juntas representam só uma fração do alcance de Tucker Carlson. E eu acho que isso é realmente uma grande oportunidade para todos nós, porque estamos fazendo essas análises independentes. Scott, sei que você esteve recentemente na Rússia participando de um fórum ou conversando com alguma organização. Você está novamente se encontrando com outros influenciadores e basicamente com pessoas que estão fornecendo essa análise independente. Meu canal no YouTube começou há 5 anos falando sobre a China, porque achei que muitos estavam errados sobre o que acontecia lá. Por isso temos esses programas. Alex e eu criamos o Vamos Falar de Geopolítica para seguir essa conversa. Sempre é fascinante falar com você e ouvir esses insights. Quero dizer, eu me lembro, Scott, da primeira vez que nos conectamos, conversamos sobre o conflito entre Israel e Palestina. Isso foi apenas algumas semanas depois, você sabe, do 7 de outubro. Sabe, aquele vídeo viralizou, foi um sucesso tremendo. E quero dizer, isso só mostra, eu acho, o quanto as pessoas estão sedentas por informações reais. Isso me deixa com uma pergunta para você, porque um dos nossos apoiadores de longa data disse, sabe, Scott, quais são os melhores sites? Quais sites você utiliza para acompanhar esse tipo de informação interna? Se você pudesse citar alguns sites, blogs ou influenciadores, ou dizer aonde vai para conseguir esse tipo de informação interna? Eu não sou muito de internet. Eu vou direto à fonte. Eu tenho conexões que desenvolvi ao longo do tempo na Rússia e em todo o mundo. Pessoas que estavam diretamente envolvidas nas coisas, que têm influência em seus países, sabe? Não influenciadores no sentido das redes sociais americanas, mas pessoas, por exemplo, que sentam ao lado de Vladimir Putin e conversam com Vladimir Putin, pessoas desse tipo. E, novamente, o principal é meu histórico como analista, sabe? Eu fui muito bem sucedido como analista. Sabe, eu já informei presidentes, já informei primeiros ministros, já informei secretários gerais, já informei comandantes em chefe, sabe, generais no comando de zonas de guerra e todo mundo entre eles. E sabe, meu trabalho era fazer análise preditiva conectando os pontos. Então, eu não dependo de ninguém para me dizer nada. Meu trabalho é conectar os pontos e então chegar à minha própria avaliação independente do que está acontecendo. Por isso, viajo para a Rússia ou faço o que fiz neste fim de semana. O motivo pelo qual estou em Washington, D.C., é que na quinta-feira à noite houve a celebração do Dia da Vitória na Embaixada Russa, e eu participei disso. É uma honra e um privilégio ter sido convidado. É a 4ª vez que eu vou a esse evento. E preciso dizer que este foi diferente de todos os outros. Você mencionou Vladimir Putin. Alex começou a pergunta sobre paz devido ao que Putin disse, mas ninguém ouviu realmente o que ele falou. Ele disse, este é o verão em que vamos derrotar estrategicamente e de forma decisiva os ucranianos no campo de batalha. E ele também disse que não pode haver discussão de paz até que haja um arcabouço acordado para a paz, que isso precisa ser acordado primeiro, que isso não vai ser negociado. A Rússia definiu seus termos, que devem ser cumpridos. E é por isso que eu estava falando sobre a importância do que estava acontecendo em relação à nova abordagem do Kremlin em relação a Kiev. A decisão foi tomada de erradicar a capacidade de tomada de decisão da Ucrânia. Os russos só buscam uma desculpa agora. Claramente, o dia 9 de maio veio e passou, e os ucranianos não lançaram um ataque.
Agora, alguns dirão que os russos estão blefando, já que o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo será no início do próximo mês. Se o Irã ou se a Ucrânia atacar isso, Kiev vai desaparecer. Se a Ucrânia continuar atacando a capacidade de produção de petróleo da Rússia, Kiev vai desaparecer. O ponto é que a Rússia não está mais brincando. E quando você ouve a retórica que vem de Moscou, mas também nas funções da embaixada, entenda que quando o embaixador russo fala, ele não fala de improviso. Ele fala com um discurso que foi revisado por Moscou para garantir que esteja de acordo com a mensagem que vem de Moscou. Esse foi um discurso muito agressivo, que falou sobre a rendição incondicional da Alemanha nazista e ligou isso diretamente à Ucrânia. Mas também falou sobre a ascensão da Alemanha hoje como uma nova potência nazista que deve ser erradicada e derrotada pela Rússia. A Rússia fala em guerra com a Alemanha, diz que os alemães querem isso e afirma estar mais do que pronta. Você tem pessoas aconselhando, sabe, Vladimir Putin, que estão falando sobre a necessidade de um ataque nuclear preventivo contra a Europa. Eu não sei se o Putin vai aceitar isso, mas agora está em pauta. Você tem Dmitry Medvedev fazendo as mesmas afirmações em um ensaio muito longo publicado na RT. Existe uma nova mentalidade na Rússia que é muito agressiva, muito militante. Você disse que eu estava na Rússia. Estive lá em março para participar de fóruns e fiz um documentário sobre a Chechênia, que espero lançar em breve. Voltarei para a Rússia em junho. Um dos motivos pelos quais vou voltar para a Rússia é que você sabe, da última vez que fiz uma grande turnê pela Rússia foi há mais de 2 anos. Já estive em Moscou e São Petersburgo, mas para conhecer a Rússia é preciso vivenciar sua realidade. E como analista que faz conexões, não gosto de conectar os pontos com base em dados fundamentais de 2 anos atrás. Vou voltar para a Rússia em julho ou em junho para atualizar meu banco de dados, para fazer uma jornada muito extensa pela Rússia, desde a base até o topo, para, você sabe, atualizar meu banco de dados para que minha análise daqui para frente seja ainda mais precisa. E eu só gostaria de fazer um apelo, não é bem a palavra certa, mas um pedido. Se as pessoas acham que esse tipo de coisa é valiosa, e lembrem-se, um dos motivos pelos quais eu faço isso é, você sabe, captar a realidade da Rússia e trazê-la de volta para fornecer um antídoto à russofobia. A russofobia é uma doença que faz com que as pessoas pensem coisas ruins sobre a Rússia e, portanto, apoiem políticas ruins que podem levar à guerra. Se você acredita na paz e em evitar um conflito nuclear, precisa também buscar o antídoto, a vacina contra a russofobia. Não digo ser a única fonte, você citou Larry Johnson, fonte confiável, que também vai à Rússia, assim como Ray McGovern. Outros jornalistas, como Garland Nixon, já me acompanharam 2 vezes. Muitos tentam fazer o mesmo. Mas se você acha que o que eu faço é valioso, se você acha que eu acrescento algo à conversa, por favor, acesse meu site. Tem um botão de doação. E se você trouxer isso à tona. Agora sim, é você quem faz isso acontecer. Eu sou um jornalista independente, totalmente financiado por mim mesmo. Isso significa que quando viajo para a Rússia, ninguém paga por nenhum aspecto da minha viagem. Eu pago minha passagem aérea, eu pago meu hotel, eu pago minha comida, eu pago tudo. Quando faço uma entrevista, alugo o estúdio e contrato intérpretes, cinegrafistas e editores. Eu contrato a equipe de produção porque dessa forma posso garantir que o produto que você recebe é meu. Talvez você não goste do produto, e esse é seu direito, mas ao menos sabe que é meu. Não pode dizer que sou controlado ou manipulado por alguém. Então isso é tudo o que eu posso pedir nesse caso. Estamos mostrando o site aqui. Então, scottrider.com. O que as pessoas podem encontrar no site? Que tipo de informação? Bem, você encontra lá. Bem, você encontra tudo. Por exemplo, eu faço questão de que tudo o que eu faço, todas essas entrevistas como esta, sejam postadas lá. Minha página no Substack está lá. É uma assinatura gratuita, aliás. Mas, se quiser ajudar a pagar meu salário, estará contribuindo para minha moradia, alimentação dos cachorros e felicidade da minha esposa. Uma assinatura paga é o que paga meu salário. As doações são destinadas exclusivamente ao meu trabalho. As doações não são usadas para me compensar. As doações viabilizam as viagens e o trabalho. Uma assinatura paga é o que, novamente, paga meu salário e me permite ter um teto sobre minha cabeça e coisas desse tipo. Mas o Substack é gratuito. Se você não pode pagar ou se simplesmente não está a fim de pagar, não pague. Está lá, leia.
Eu tenho um canal no YouTube que ainda não foi derrubado, onde faço o desabafo do Hitler. É um vídeo curto, sabe? Às vezes eu tento postar alguns por semana, basicamente um monólogo improvisado sobre alguma situação que acabou se tornando bem popular. Eu tenho um podcast especial chamado A Casa da Rússia, com Scott Ritter. É algo único, não existe nada parecido no mundo hoje. É onde eu vou para a Rússia ou entrevisto eles via Zoom. E eu entrevisto os tomadores de decisão na Rússia, pessoas que realmente estão por dentro de tudo. Novamente, para saber a opinião deles, sou estudante da Rússia e me considero especialista no país. Sempre aprendo algo novo conversando com essas pessoas, pois isso abre diferentes portas, janelas e caminhos para explorar. Isso te dá uma compreensão mais profunda de, sabe, o que é a Rússia, quem são os russos. E esse é o Russia House com Scott Ritter, sabe, um canal independente. Eu faço algo chamado Spot Rap, que eu preciso retomar, mas basicamente era um resumo semanal das principais notícias da semana. Mas no fim das contas eu escrevo para várias publicações. Tudo o que eu faço é publicado, tudo vai para esse site. Então, scottritter.com é um ponto central para todo o trabalho que eu faço. E como eu disse, não tem bloqueio por assinatura. Você pode acessá-lo e obter essas informações usando-as como achar melhor. Ótimo, vamos colocar os links na nossa descrição. E para todos, por favor... Posso dizer mais uma coisa, Alex? Sim, só uma coisa empolgante, só uma coisa. Já exerci essa função em várias embaixadas, não só no Dia da Vitória, mas também no Dia da Rússia e no Dia do Defensor da Pátria. Sempre houve um contingente chinês que aparece da Embaixada da China, tanto civis quanto militares. Eles sempre aparecem, fazem questão de estar presentes e vão embora discretamente. Nessa celebração, os chineses estavam lá e não foram discretos. A mensagem era diferente. Pela primeira vez, os russos ligaram os 27 milhões de russos mortos pelas mãos da Alemanha nazista aos 40 milhões de chineses mortos pelas mãos do Japão imperial e transformaram isso em uma causa comum. Após as atividades diplomáticas dos civis, oficiais russos organizam uma mesa onde militares se reúnem, fortalecem laços e fazem brindes para mim. Todo ano sou convidado, o que considero uma grande honra e privilégio. E você vê generais e oficiais de outras ex-repúblicas soviéticas, os bielorrussos vêm, os cazaques vêm. Este ano os chineses vieram. Eu fiquei lado a lado com o major-general, que é o adido de defesa da China, e tivemos longas conversas. E agora fui convidado para a celebração do Dia das Forças Armadas na Embaixada Chinesa. E isso pode até abrir uma porta para que eu comece, você sabe, a viajar para a China, para trabalhar com controle de armas. Mas é empolgante ver essa porta chinesa se abrindo para essa possibilidade. Mas, como analista, o fato de que os chineses agora estão começando a fazer parte da narrativa do Dia da Vitória, o que significa que, por exemplo, quando os russos, como Dmitry Medvedev, falam sobre o status de Estado inimigo da Alemanha, o Japão tem o mesmo status de Estado inimigo, e a China já apontou isso. E agora China e Rússia estão invocando seus direitos como vencedores da Segunda Guerra Mundial para responsabilizar a Alemanha por suas políticas agressivas e irresponsáveis, e eles estão se unindo para dizer isso. Esses diálogos sempre ocorriam separadamente. Se eles eram realizados, eram cenas, mas agora, em um fórum muito público, pela primeira vez, eu vi chineses e russos se unirem, pode causar, você sabe, a ligação entre os crimes horríveis cometidos pelos japoneses contra o povo chinês. E esse é o novo mundo em que vivemos, onde você sabe, russos e chineses estão, você sabe, mais próximos um do outro. Com certeza. Scott, adoro sua resposta, pois mostra por que seu trabalho é tão importante. Você faz uma análise verdadeira. Alianças ou outras informações, não. Eu mesmo vou à Rússia, farei um tour, encontrarei pessoas e farei entrevistas. Com licença, e eu acho que é por isso que o seu trabalho é tão confiável e porque realmente valorizamos a sua opinião. Então, eu realmente quero agradecer muito por você ter vindo ao programa. Foi um prazer, como sempre, conversar com você. Há muitas coisas que vamos continuar analisando, como dissemos no vídeo de hoje. Os Estados Unidos e o Irã vão continuar tentando chegar a algum tipo de acordo.
mas honestamente parece que o Irã está certamente assumindo uma posição de mais poder do que quando começou a guerra, e eu gosto desse ponto. Acho que esse foi um ponto brilhante que você destacou. O Irã não quer ter uma arma nuclear, pois isso confirmaria o que Estados Unidos e Israel vêm dizendo, e eles não precisam disso, certo? Eles comprovaram com a campanha de mísseis balísticos necessária para proteger sua soberania, que foi muito eficaz. Eles causaram uma quantidade enorme de danos e resistiram a ataques com seu arsenal militar. Então, é muito importante divulgar a verdade. Eu te parabenizo pelo seu trabalho. Alex, é sempre um prazer dividir a tela com você. E, senhores, só quero agradecer a ambos por essa conversa maravilhosa que eu sei que nosso público aproveitou muito.